Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal Mundo em Foco, onde exploramos os temas mais pertinentes e intrigantes da atualidade. Hoje, vamos mergulhar em tema complexo, a decadência de Nova York. Embora Nova York continue sendo uma das cidades mais importantes e influentes do mundo, representou desafios significativos em diferentes momentos de sua história recente. Nos anos 1970 e 1980, Nova York passou por uma fase particularmente difícil, caracterizada por altos índices de criminalidade, problemas de infraestrutura, crise fiscal e desindustrialização. Isso levou muito a descreverem a cidade como decadente, especialmente quando comparada a outros períodos de sua história. A crise fiscal da cidade na década de 1970 foi um dos pontos mais críticos, causando cortes drásticos nos serviços públicos, demissões em massa de funcionários públicos e uma sensação generalizada de desordem. A alta taxa de criminalidade, especialmente em áreas como o Bronx e o Brooklyn, também contribuiu para a sensação de decadência. No entanto, desde então, Nova York passou por uma notável revitalização. A partir do final da década de 1990 e ao longo dos anos 2000, a cidade experimentou um renascimento econômico, com investimentos significativos em áreas como turismo, tecnologia, finanças e imobiliário. A taxa de criminalidade aumentou, e a cidade se tornou um centro global de cultura, comércio e inovação. Apesar disso, alguns observadores argumentam que a crescente desigualdade econômica, os altos custos de moradia e a gentrificação em bairros antes marginalizados são sinais de uma nova forma de decadência em Nova York. Esses desafios continuam sendo questões importantes para os nova-iorquinos e para aqueles que se preocupam com o futuro da cidade. Além dos desafios econômicos e sociais que Nova York representou ao longo de sua história, outros fatores também foram desenvolvidos para a sensação de decadência em determinados momentos. Problemas de infraestrutura. Durante os anos de declínio, a infraestrutura da cidade se deteriorou em muitos aspectos. O metrô, por exemplo, causou problemas de manutenção, limpeza e segurança, afetando a qualidade de vida dos nova-iorquinos e atraindo críticas. Fuga de empresas e empregos. Nas últimas décadas, Nova York sofreu uma fuga de empresas e empregos para outras regiões do país e do mundo, muitas vezes devido a altos custos de operação na cidade, incluindo impostos elevados e regulamentações rigorosas. Crise habitacional. A falta de moradia acessível tem sido um desafio persistente em Nova York, especialmente para famílias de baixa renda. A gentrificação em certos bairros tem exacerbado esse problema, levando à expulsão de moradores de longa data e à perda de diversidade cultural em algumas áreas. Eventos traumáticos. Eventos como os ataques de 11 de setembro de 2001 deixaram cicatrizes emocionais e econômicas na cidade. O impacto desses eventos não fez sentido apenas imediatamente, mas também nas décadas seguintes, à medida que Nova York se recuperava e reconstruía. Desafios políticos. Questões políticas, como disputas entre governos municipais e estaduais, bem como a corrupção em certos momentos da história da cidade, também desenvolveram para a sensação de decadência e falta de liderança eficaz. A segurança também tem sido um ponto de preocupação. Apesar de Nova York ter reduzido significativamente os índices de criminalidade desde os anos 1990, recentemente houve um aumento em crimes violentos e de ódio, exacerbados por tensões sociais e econômicas. Esses problemas afetam a percepção pública da cidade como um lugar seguro e acolhedor. A qualidade de vida em Nova York tem sido impactada em níveis por esses fatores. A desigualdade de renda é um dos maiores problemas, com um contraste marcante entre áreas de grande prosperidade e bairros com altos índices de pobreza. Problemas de saúde pública, como a falta de acesso a cuidados de saúde adequados para todas as comunidades, também são um desafio significativo. A paisagem urbana de Nova York tem mudado de maneira significativa nos últimos anos. A cidade, que já foi sinônimo de inovação e modernidade, agora enfrenta desafios que ameaçam sua recompensa.
A gentrificação, por exemplo, transformou bairros inteiros, expulsando moradores antigos e pequenas empresas locais em favor de desenvolvimentos imobiliários de luxo. A crise habitacional em Nova York é um reflexo direto da crescente desigualdade econômica. O custo de vida elevado, especialmente no que diz respeito ao mercado imobiliário, tem obrigado muitas famílias de classe média e baixa a deixarem a cidade ou a viverem em condições precárias. O problema do sem-teto também tem se agravado, com muitas pessoas sendo empurradas para as ruas ou para abrigos superlotados devido à falta de moradias acessíveis. Um dos problemas críticos enfrentados por Nova York é uma questão de saúde pública. A pandemia de Covid-19 revelou profundas desigualdades no acesso a cuidados de saúde e exacerbou problemas pré-existentes. Hospitais em áreas de baixa renda eram sobrecarregados e falta de acesso a cuidados médicos adequados em comunidades marginalizadas verificada em taxas de mortalidade mais altas. A educação em Nova York também enfrenta desafios significativos. As disparidades entre escolas públicas em diferentes bairros são grandes, com algumas escolas lutando com falta de recursos, enquanto outras, em áreas mais ricas, desfrutam de melhores infraestruturas e maior financiamento. Essa desigualdade na educação contribui para a perpetuação da pobreza e das disparidades sociais, limitando as oportunidades de futuro para muitos jovens. Nova York também enfrenta ameaças graves devido às mudanças climáticas. Como uma cidade costeira, Nova York é particularmente vulnerável a inundações e tempestades severas. Eventos como o furacão Sandy, que sofreu devastação em 2012, destacam a necessidade urgente de melhorias na infraestrutura para lidar com os impactos climáticos. Apesar dos desafios, Nova York mantém sua rica tapeçaria cultural e diversidade. A cidade é um caldeirão de culturas e um centro de arte, música e teatro. A Broadway e outras instituições culturais foram duramente atingidas pela pandemia, mas estão se recuperando e adaptando-se a novas realidades, incluindo a implementação de protocolos de saúde e a exploração de novas formas de apresentações digitais. A resiliência de Nova York é reforçada pela ação de suas comunidades. Organizações de base, grupos de defesa e cidadãos desempenham um papel crucial no enfrentamento dos desafios da cidade. Iniciativas locais, como bancos de alimentos, redes de apoio a desabrigados e programas de saúde comunitária, são exemplos de como os nova-iorquinos se unem para ajudar em tempos de necessidade. Para enfrentar os desafios da decadência urbana, Nova York está investindo em planejamento e desenvolvimento sustentável. Projetos como o Green New Deal da cidade visam reduzir a pegada de carbono e promover a eficiência energética em edifícios. Além disso, há um esforço para revitalizar bairros desfavorecidos e garantir que o desenvolvimento urbano beneficie todas as comunidades, não apenas as áreas mais ricas. Apesar dos desafios significativos, há esperança para o futuro de Nova York. A cidade tem uma longa história de superação de crises e de se reinventar. Com um foco renovador em equidade, sustentabilidade e inovação, há um caminho promissor que pode não apenas recuperar seu status de centro global, mas também ser um exemplo de resiliência urbana e inclusão social. E com isso, encerramos mais uma jornada juntos. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão sobre a decadência de Nova York. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre curiosidades, entretenimento, inovação e sustentabilidade. Até a próxima!